Oi, gente, vamos para mais uma aula aqui na nossa comunidade do investidor. O assunto hoje são os IPOs, as Initial Public Offering, ou em português, oferta pública inicial de ações. É esse o significado de IPO. Por que fazer um IPO? Quando uma empresa toma essa decisão, o que ela vai fazer? Ela coloca parte das suas ações à venda na Bolsa de Valores e com isso ela consegue captar recursos a um custo infinitamente menor do que se ela fosse, por exemplo, efetuar um financiamento bancário. Esse evento, ele marca, o IPO efetivamente, ele é a primeira venda de ações de uma empresa. E ele chega a movimentar milhões e até bilhões de reais em um único dia de operações. E aí, com mais dinheiro em caixa, essa empresa ela vai ter condições de ampliar fábricas, expandir operações, comprar concorrentes quando ela tem intenção de fazer aquisições, ou até mesmo para pagar dívidas. Algumas empresas fazem o IPO com este objetivo. Quando ela abre capital, no entanto, é obrigatório que ela atenda uma série de regras de transparência, prestação de contas ao mercado e a todos os órgãos reguladores envolvidos. Mas a principal vantagem para a empresa é que ela obtém, apesar de ter que passar por todo esse processo, ela obtém dinheiro sem precisar pagar juros, que seria o correto quando ela fosse, por exemplo, efetuar um financiamento bancário. Então, ela consegue captar recursos num montante muito grande sem o pagamento de juros. Por outro lado, na contrapartida, ela vai precisar passar a dividir parte dos seus lucros com os novos sócios, que serão os acionistas. Vamos conhecer um pouquinho alguns dados interessantes. Em 2019, 5 empresas brasileiras fizeram a estreia na Bolsa de Valores. Nós tivemos a Centauro, a Vivara, o Banco BMG, a CIA Varejo e a Neo Energia. Somente 5 empresas durante todo o ano. Se a gente comparar com 2020, eu tinha dados de 2018, mas já achei um tanto quanto defasados. Se a gente comparar então 2019 com 2020, num ano que 2020 não foi um ano como outro qualquer, mas mesmo no ano de pandemia, no ano de recessão, nós tivemos a conclusão de 24 IPOs aqui na nossa bolsa. Os mais conhecidos, os mais significativos foram da Enjoei, da Melius, Track and Field, que são roupas esportivas, Grupo Soma, Locaweb e Boa Vista. No dia 9 de dezembro, finalzinho aí do ano, a Redditor, que é a maior cadeia de hospitais privados no Brasil, aqui em São Paulo é muito conhecido a rede São Luís, Hospitais São Luís, por exemplo, faz parte do grupo Redditor, ela fez o terceiro maior IPO da história da Bolsa de Valores. Então, num ano como foi 2020. Arrecadou 11,39 bilhões de reais no seu IPO. Ela foi listada na B3 com o ticker, que é o código da ação RDOR3, e alcançou um valor de mercado, gente, de 112 bilhões e meio de reais. E para a gente olhar um pouquinho agora para o futuro, que na verdade já é o nosso presente, para 2021 nós temos 29 pedidos de registro de IPO junto à CVM. Então, isso até o momento em que eu passo essa aula para vocês. A gente ainda está em fevereiro, início do ano. Como é que funciona um IPO? Quando a empresa decide abrir o seu capital na Bolsa de Valores, claro, ela vai deixar de ser uma companhia limitada para se tornar uma sociedade anônima. Para isso, é necessário que ela tenha um plano de negócios extremamente bem elaborado, uma estrutura corporativa e financeira bastante sólida. Ela já precisa ter implantado mecanismos de compliance, que são os mecanismos, uma estrutura interna com o objetivo de evitar fraudes e desvios éticos. Precisa ter também gestão de riscos e uma relação com investidores bastante eficiente. O processo, até o momento dela chegar ao IPO, pode demorar, para vocês terem uma ideia, aí, mais de um ano para sair do papel, em função de todo esse planejamento, de todas essas etapas. Por quê? A empresa vai contratar assessores financeiros para fazer um processo de planejamento que é muito intenso. Porque, por exemplo, ela precisa realizar uma auditoria financeira extremamente detalhada, apresentar 3 anos de balanços e balanços auditados,
Para cada tipo de negócio também, dependendo do segmento de atuação, tem regras e riscos específicos de cada setor, tem toda aquela parte regulatória que precisa ser respeitada e que depende do setor de atuação dela. Então, cada IPO é um processo extremamente complexo, único, não existem dois IPOs iguais e tem que ser muito minuciosamente planejado. Para a gente conhecer um pouquinho as etapas desse processo, sem entrar muito em termos técnicos, tá bom? A nossa comunidade é para investidores iniciantes, então a gente não entra muito no técnico da coisa. O importante é que a gente tenha um entendimento e uma visão geral de cada assunto tratado. Ela começa com a decisão dos acionistas da empresa, né? Essa decisão de abertura de capital, ela é tomada em assembleia geral, na companhia. Depois nós temos uma etapa conhecida como roadshow. São reuniões de apresentação que são realizadas por instituições financeiras, que elas têm esse expertise de assessorar essas operações para o mercado. E o objetivo dessa rodada, né, de reuniões é despertar o interesse dos grandes investidores, principalmente os institucionais, fundos de investimentos, para participar do negócio. Existe também a etapa do registro, onde elas vão dar entrada, né, protocolar a solicitação junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, porque ela precisa efetuar o registro junto à CVM, solicitar a listagem a B3, que é quando será criado o ticker, né, daquela ação da empresa, e também elas precisam, junto à CVM, solicitar autorização para que depois elas possam fazer a venda de suas ações ao público. Existe também o prospecto, que é um documento imenso, gente, é um documento com centenas e centenas de páginas, onde vão constar ali todas as informações essenciais para que o investidor entenda a companhia que está abrindo capital. É um documento extremamente técnico. E o book building, que é basicamente, falando de uma maneira muito simples, é a formação de preços através de um leilão de ofertas. Então, o book building, ele faz o quê? Ele vai considerar a quantidade de ações que serão lançadas, né? E a que valor os investidores institucionais, lembra que eles estão participando lá do Roadshow, esses investidores institucionais e eles indicaram já, né, através desse leilão, o quanto que eles querem, né, por que valor eles querem comprar. E aí, dessa forma, é estabelecido o preço inicial, né, o preço a que cada papel vai ser lançado no dia do seu IPO. A gente precisa entender um pouquinho também o conceito de ofertas primárias e ofertas secundárias. A IPO é uma oferta primária. Existem basicamente dois tipos de ofertas de ações, que são as primárias e secundárias, e o que elas têm de diferente entre elas? É a origem dos papéis e o destino dos recursos que vão ser levantados com a venda deles. Quando a gente fala de oferta primária, é a própria empresa que está oferecendo novas ações ao mercado. E os recursos que são obtidos aí com os investidores no IPO, eles vão para o caixa da própria companhia. Então, é uma maneira, como a gente já falou nos momentos lá iniciais da aula, é uma maneira da empresa financiar ou captar recursos para o seu capital social. Quando a gente fala de mercado secundário ou ofertas secundárias, quem vende as ações é o empreendedor ou algum dos seus atuais sócios. Então, são ações já existentes que estão sendo vendidas. E aí, os valores arrecadados, eles vão para quem está vendendo as ações. É ele quem vai receber os recursos e não a empresa. Os investidores, eles passam, então, a ser parceiros e proprietários de um pedaço, né, de uma fração daquela empresa. São as ações negociadas aí diariamente nos pregões da B3, por exemplo. Nós temos também mais dois conceitos que é importante termos bastante claro: IPO e follow-on, né? Quais as diferenças? Vamos conceituar então. IPO, a gente já tá, é o nosso tema de hoje, é a oferta pública inicial, que é quando a empresa decide abrir o capital pela primeira vez no mercado primário. A empresa ela vai se tornar então de capital fechado para capital aberto e vende as suas ações diretamente aos compradores. O que é o follow-on? Porque muita gente confunde. O follow-on, assim como no IPO, ele tem o objetivo também de captar mais recursos para que a empresa efetivamente possa investir aí nos projetos dela. A diferença é que o follow-on só ocorre depois que a empresa já fez o seu IPO. Ele é uma oferta sucessiva de ações.
Então, as novas ações, elas podem ser ofertadas para qualquer interessado ou só para determinado grupo de investidores ou acionistas. Ele pode ser tanto primário, quando é a própria empresa que disponibiliza as novas ações, ou secundário, quando a gente tem um grupo de acionistas colocando os papéis à venda. E aqui uma curiosidade que é interessante vocês acompanharem aí nos fatos relevantes e notícias do mercado. Geralmente o mercado ele não reage bem à notícia de follow-on. O preço das ações costuma cair assim que essa notícia é divulgada. Por outro lado, quando existe um anúncio de recompra de ações, acontece exatamente o contrário. O mercado reage de maneira oposta, aumentando a cotação da ação. E aí fica a grande pergunta: devo participar ou não de um IPO? A resposta é: depende. É a resposta que eu sempre dou no nosso grupo de interação. E eu explico por quê. Investir logo no começo da jornada de uma empresa na bolsa é uma grande tentação, dependendo da empresa que está sendo listada. A gente tem aí um dos maiores exemplos do nosso mercado, o Magazine Luiza, que desde o IPO já aumentou o valor de mercado em 700 vezes. Então, é uma tentação muito grande. Por outro lado, é preciso ter muito cuidado, um cuidado redobrado ao apostar numa estreante na Bolsa de Valores. Por quê? Quando a gente tem uma empresa que está inaugurando na Bolsa, a gente não tem o histórico dela e a gente não conhece quem são os controladores e os executivos. Então, antes de investir nessas empresas, é necessário muito estudo. Eu preciso ficar atento às condições da oferta, o porquê da companhia querer abrir o capital, se vale a pena, de repente, eu fazer uma análise de não participar do IPO e de entrar somente depois de ela estrear na Bolsa, no primeiro dia ou nos dias subsequentes. Algumas empresas elas fazem o IPO para pagar dívidas ou para colocar dinheiro no bolso dos empresários. Isso acontece também. Então, quando a gente não tem clareza dos objetivos da empresa, é melhor ficar de fora. E aqui, para a gente finalizar, algumas dicas que realmente valem ouro. Ao aplicar numa empresa que está abrindo seu capital, é importante, antes de você fazer o processo de reserva junto à sua corretora, analisar detalhadamente o prospecto da companhia. A gente já aprendeu aqui que é aquele documento extremamente técnico e detalhado, onde tem todas as informações. Antes de entrar no IPO, você precisa saber principalmente para onde irá esse dinheiro. Porque o mercado reage também de maneira muito diferente. Se é um sócio saindo da empresa e por isso as ações estão sendo oferecidas, se é para pagamento de dívidas, se é para plano de expansão. Então é muito importante você analisar o motivo e como é que o mercado está reagindo a essa demanda. Analise também o ROI, que é o retorno sobre o investimento, isso vai estar lá no prospecto, do projeto e verifique qual é a taxa de retorno esperada para esse novo objetivo da empresa com essa oferta de ações. Outro ponto importante também é verificar fatores de risco. Lá no prospecto é o item que descreve os pontos fracos da empresa, isso é obrigatório no prospecto, e também possíveis cenários macroeconômicos que podem vir a prejudicar a performance dela. Outros pontos de atenção também para vocês analisarem dentro de tantas páginas, mas focarem nesses itens que eu estou passando para vocês. O histórico, a visão geral do setor, descrição do negócio da empresa, como é que é a política de dividendos dela e as demonstrações financeiras da empresa. A gente consegue também analisar a posição dela perante os concorrentes, a evolução do resultado operacional e como é que está a situação do setor de atuação dessa empresa em relação ao momento atual da economia. Uma dica também é você acompanhar as análises de diferentes especialistas antes de você tomar sua decisão, porque eles têm um conhecimento imenso do mercado e eles conseguem entender melhor a situação das empresas e a dinâmica daquele IPO e também já fazer uma pré-análise, embora, claro, dentro do ponto de vista deles, do prospecto que já foi apresentado. É uma informação a mais que vocês podem validar. E é importante também que a sua estratégia de investimento esteja alinhada para participar de um IPO. Por quê? Alguns investidores compram ações naquele momento do IPO porque têm a intenção de se tornarem sócios de longo prazo. Agora, existe um outro grupo de investidores que querem apenas ganhar com a valorização a curto prazo. Essa operação é conhecida também como flipagem ou flipper. Eles participam do IPO e vendem as ações no primeiro dia de abertura da empresa em bolsa.
É uma operação que exige muito conhecimento de mercado e que tem um alto risco, só que também tem possibilidades de grandes ganhos. O investidor ele faz a reserva para vender, como eu falei, no mesmo dia do lançamento, porque ele tem uma expectativa de grande alta no preço daquele papel. Alguns investidores, ao invés de efetuarem a venda no mesmo dia do lançamento, acabam mantendo o papel por um pouco mais de tempo, meses, às vezes até um ano, surfando as grandes altas que podem acontecer pós-IPO. E eu trouxe para finalizar alguns exemplos mais recentes, que acabaram mesmo de acontecer. A gente tem o caso da Localweb, que já valorizou quase 400% desde o IPO dela, que aconteceu em fevereiro de 2020. Então, a gente está falando aqui de uma valorização de capital de 400% num período de 12 meses apenas. A gente tem a Melius, que já valorizou 270%, e a Enjoei, que até o momento está valorizada em 115%, que acabaram de realizar o IPO agora no final do ano, em novembro de 2020. Esses valores aqui de valorização que eu estou passando para vocês é com referência agora, no mês de fevereiro de 2021, que é quando essa aula está sendo gravada. Por hoje é isso, minha gratidão pela presença de vocês e a gente se vê na próxima aula.